Bem-vindos a mais um Entre Fileiras, o programa do FIPA TV, em parceria com a GCI, que procura dar a conhecer a indústria portuguesa agroalimentar e muitos dos seus subsetores. Hoje falaremos de cerveja e para isso convidamos o secretário-geral da Associação Cervejeiros de Portugal, Francisco Gírio, a quem dou as boas-vindas. Muito obrigado, Francisco, por nos dar o prazer de estar nesta conversa. Vamos conhecer melhor o setor da cerveja e a minha primeira pergunta vai exatamente no sentido de perceber quais são as tendências de consumo da cerveja. Muitas vezes olha-se para um produto que poderia ser sazonal, mas já percebemos que eventualmente não é, embora com picos. Olhamos para as novas gerações, que têm naturalmente novos comportamentos, e olhamos para um conjunto de desafios que o mercado também coloca, mas já lá iremos. A minha primeira questão é exatamente essa. Como é que está o consumo da cerveja em Portugal e qual é que é o seu perfil atual? Obrigado, Pedro, e obrigado pelo convite da FIPA TV. A cerveja, portanto, é consumida pelos portugueses, tanto cada vez menos sazonal, portanto, ou seja, no passado, de facto, a cerveja tinha um forte consumo apenas nos meses com bom tempo, portanto, no verão. Hoje em dia já não é tanto assim, portanto, já temos um consumo relativamente interessante em todo o ano, embora é preciso não esquecer que existe alguma sazonalidade sempre derivado do tipo de consumo de cerveja em Portugal, que se diferencia um pouco dos restantes países da Europa, em que nós somos o país número 1 de consumo fora de casa em toda a União Europeia. Ou seja, temos quase 70% do consumo fora de casa e 30% apenas do consumo em casa. Portanto, a partir portanto, com estes dados já se percebe que, obviamente, que o bom tempo, o apelo às esplanadas, etc., ocorre, portanto, mais quando as condições climatéricas o permitem e logo, portanto, existe uma certa sazonalidade devido a termos uma forte penetração de consumo fora de casa, tanto em que nesse aspecto somos o país número 1 a nível europeu. Portanto, o bom tempo puxa mais por sair de casa, ir beber uma cerveja à beira da praia, numa esplanada. Exatamente. O consumo em casa é um consumo mais homogéneo, mais uniforme durante todo o ano inteiro. O consumo fora de casa é um pouco mais heterogéneo. Obviamente depende tanto se faz chuva, se faz sol, etc. E além disso, o consumo de cerveja, pela própria natureza da bebida em si, portanto, é um estilo de bebida que acompanha as refeições, que é bebida normalmente em socialização com amigos, com família, etc., nos cafés, nas esplanadas, portanto, ou seja, permite, portanto, mais tanto esse tipo de consumo quando, portanto, as condições climatéricas são mais propícias a isso. E as novas gerações? Como é que as novas gerações estão a lidar com a cerveja? Se olharmos há 20 anos atrás, a forma como se bebia cerveja, os momentos em que se bebia cerveja, tem-se mantido ao longo destes anos ou está a mudar com os novos comportamentos das novas gerações que começam naturalmente agora a consumir álcool, naturalmente esperando-se que com moderação, e que começam agora a consumir álcool? Vamos lá ver, há aqui duas situações distintas. Por um lado, as novas gerações, portanto, têm mais cuidado com a saúde, com o estilo de vida saudável, do que provavelmente a minha geração. Portanto, eu ia dizer a nossa, mas a minha. A nossa geração. E nesse aspecto, portanto, o consumo com moderação é cada vez, portanto, um driver importante do consumo de cerveja. A cerveja também beneficia do facto de ser uma bebida alcoólica diferenciada, porque é uma bebida alcoólica com menor grau de álcool, baixo grau de álcool, e temos, portanto, claramente também já começar a ser interiorizado pelos portugueses as suas variantes sem álcool ou de baixo teor alcoólico, o que permite
ser uma bebida que começa a ser uma bebida em que existe ocasião, portanto, para todos os consumos, portanto, ou seja, o consumo pode ser para todas as ocasiões, portanto, seja quando está em ambiente de trabalho, portanto, numa refeição, ou um almoço, na sua variante sem álcool, portanto, permite, se fores conduzir, portanto, não podes beber ou não deves beber bebidas alcoólicas logo, portanto, a cerveja sem álcool é uma ótima solução para quem deseja beber uma bebida refrescante, tanto e com sabor. Portanto, por outro lado, as várias tipologias de cerveja que hoje em dia existem à disposição dos consumidores, já não é só a tradicional lager, portanto, em que os portugueses no passado tanto apenas se reviam, portanto, ou era lager ou lager, portanto, era apenas o estilo de cerveja consumido pelos portugueses. Portanto, essa tradição histórica obviamente influencia também o consumo ainda nos dias de hoje, mas nos dias de hoje existem muito mais ofertas, muito mais variedades, portanto, muito mais estilos de cerveja, portanto, nomeadamente cervejas que acompanham até melhor determinado tipo de refeições, de gastronomia, portanto, que faz com que a cerveja comece a ser apreciada em todos os momentos de esse movimento foi muito apoiado também pelo surgimento, que ainda é recente, de muitas cervejeiras artesanais. Sim, como é que esse fenómeno está claramente. a modificar o setor? Eu diria que uns influenciaram os outros e vice-versa. Eu diria que primeiro, portanto, são os próprios artesanais que vão influenciar as outras empresas maiores cervejeiras, tanto que tradicionalmente não apostavam, portanto, no passado, tanto nesses estilos mais inovadores e diferenciados das tradicionais lagers, mas a partir de uma determinada altura começou-se a alargar a base de consumidores, tanto de consumidores que consumiam não apenas as lagers, mas consumiam outros estilos de cerveja, que são as próprias médias e grandes cervejeiras que também começam a inovar, puxadas pelo setor artesanal, portanto, e também a entrarem tanto em faixas que normalmente, portanto, não era habitual, portanto, entrarem. Portanto, uns influenciaram os outros, portanto, há aqui um movimento, no fundo, conjunto que de todo o setor cervejeiro, portanto, em Portugal, e isso, obviamente, que beneficia a categoria, beneficia o setor. E pode-se dizer que neste setor existe aqui uma particularidade de os mais pequenos terem influenciado diretamente os processos de inovação, ou seja, os maiores também acabaram por sair um bocadinho da zona de conforto e ser desafiados pelos mais pequenos? Exatamente, foi isso também que aconteceu, portanto, os pequenos influenciaram, portanto, e tiraram da zona de conforto os maiores, portanto, isso claramente aconteceu, portanto, e isso veio também, e os maiores, com a sua com o seu padrão de qualidade, também acabam por influenciar os mais pequenos, tornando, portanto, mais exigente, portanto, a nível de qualidade, tanto a produção de cerveja. E o conhecimento sobre cerveja em si, o conhecimento científico e académico sobre cerveja, também acabou por ser provavelmente alavancado com esta dinâmica, com diversidade, com inovação, porque para se fazer cervejas diferentes também sim, claro. É natural. Sim, claro, portanto, toda a inovação, portanto, o setor é um setor bastante inovador, portanto, e de facto, portanto, isso refletiu-se em todos os setores, mas mais importante, quem saiu a beneficiar foi o consumidor. O consumidor passou a ter maior oferta de estilos de cerveja, de variedades, portanto, de aromas, e, portanto, pôde começar a fazer uma experimentação, no fundo, à imagem e semelhança daquilo que acontecia historicamente e culturalmente com o vinho, portanto, a tal experimentação de diferentes castas, no caso do vinho, no caso da cerveja, diferentes aromas, portanto, diferentes maltes, e com isso, portanto, permitir a maior diversificação. Muito bem. A parte de toda esta dinâmica de inovação, de diversidade, de mercado, o setor não deixa de ter grandes desafios que passam por questões muitas vezes regulamentares. Sabemos que o álcool, independentemente de ser mais ou menos nas bebidas, está debaixo de fogo. Desafios a nível da fiscalidade, desafios dentro da própria regulamentação mais ligados com a sustentabilidade.
Quais são esses desafios mais concretamente e de que forma é que o setor está a lidar com eles? É verdade, Pedro. Grande parte do nosso trabalho tem a ver com os desafios, obviamente, sendo a cerveja, embora uma bebida alcoólica bastante diferenciada das outras bebidas alcoólicas, contém, no entanto, álcool. E como isso, portanto, há todo um trabalho de sustentabilidade relacionada com a responsabilidade social, que é preciso, portanto, num setor que é responsável, portanto, como é o setor cervejeiro, é necessário, portanto, trabalhar tanto a forma como nos dirigimos aos consumidores, portanto, de uma forma passando mensagens educacionais, portanto, em que alertando para os malefícios do consumo excessivo de bebidas alcoólicas, mas também dizendo que beber cerveja é compatível com um estilo de vida saudável, portanto, desde que seja feito de forma responsável e moderadamente. Portanto, isso é um grande desafio, portanto, porque também existem movimentos, portanto, da sociedade em que não aceitam muitas vezes, portanto, a existência de bebidas alcoólicas dentro da sociedade, portanto, e isso, portanto, é necessário aqui uma política de diálogo e de argumentação que permita, portanto, passar a mensagem de que os estudos científicos, portanto, indicam que as bebidas alcoólicas bebidas de forma responsável e moderadamente são compatíveis com um estilo de vida saudável. Mas sem prejuízo disso há uma tendência para penalizar o setor, não é? O setor, por exemplo, do ponto de vista da fiscalidade, continua a ser... Era o que eu ia falar. Portanto, por outro lado, um outro desafio relacionado a isso tem a ver com a fiscalidade. A fiscalidade é sempre portanto, um item muito relevante para o setor, porque o setor tem vários impostos, portanto, sobre o setor pesam vários impostos, para além dos impostos normais e tradicionais que ocorrem nos outros setores económicos, como o IVA, portanto, sempre que produzimos e vendemos o nosso produto, portanto, existem os impostos especiais de consumo, portanto, ou seja, neste caso, o imposto das bebidas alcoólicas, portanto, e os impostos especiais de consumo, portanto, que tecnicamente têm o objetivo de serem proporcionais, portanto, ao teor de álcool existente nas bebidas alcoólicas. Na prática, isso, portanto, é totalmente distorcido e não acontece. É apenas funcionam como uma simples fonte de receita, uma fonte de arrecadação fiscal dos governos, dos Estados, e sem se preocuparem com a dimensão económica e social de cada setor de bebidas alcoólicas. E, de facto, a cerveja tem uma dimensão social e económica que é muito relevante, que tem que ser equilibrada dentro de um prato de balança com as questões do álcool e, nomeadamente, do seu consumo excessivo. E dentro dessa relevância tem contribuído, inclusivamente, ao nível da produção primária, porque eu sei que o setor tem procurado investir no aumento da produção de cevada dística em Portugal e, portanto, acaba por ter um contributo económico não só direto, por aquilo que paga, que entrega de impostos ao Estado, mas também pelo o impacto positivo que tem na economia da produção primária. O setor cervejeiro em Portugal é um setor de fileira integrada, portanto, desde as matérias-primas, portanto, na agricultura, à cevada dística, portanto, ao milho, ao lúpulo, portanto, passando pela produção, nas nossas unidades de produção, primeiro produção de malte e depois a seguir, portanto, a produção de cerveja e depois a distribuição, portanto, toda a logística e os consumidores e a influência que o setor tem no canal Horeca, portanto, e na importância da saúde económica do canal Horeca. E isto faz com que, obviamente, que do lado da cevada, tanto nos preocupa o baixo aprovisionamento que mesmo assim temos em Portugal. O setor compra a totalidade de cevada que é produzida em Portugal, mas mesmo assim não é suficiente para as nossas necessidades e precisamos de importar cevada, e isso temos procurado dizer ao Governo, tanto que, e através também de compromissos e participando em plataformas como a plataforma Mais Cereais, que é importante criar as condições para que tenhamos uma maior produtividade agrícola, portanto, e com isso maiores produções. Essa é uma questão, portanto, também muito importante e ligada à sustentabilidade. Já agora, uma outra questão ligada à sustentabilidade é também o peso do nosso setor na parte das embalagens. As embalagens reutilizáveis, nós lideramos em Portugal
Portugal a taxa de reutilização de embalagens, portanto, dentro do setor das bebidas, e temos, portanto, procuramos, portanto, e temos um plano para aumentar ainda mais, portanto, essa taxa de sustentabilidade nos próximos anos. E no meio disso tudo, porque o tempo voa e temos que terminar, no meio disso tudo não deixe de perguntar e o papel da associação. Portanto, que 2 ou 3, de uma forma muito sucinta, que 2 ou 3 marcos fundamentais em termos de projetos é que a associação nos pode apresentar. No fundo, representa um setor que emprega 100 mil pessoas, tem cerca de 120 empresas envolvidas. Como é que a Associação dos Cervejeiros tem? A associação, tanto em 2 ou 3 palavras, a associação preocupa-se em elevar a categoria da cerveja, portanto, tornar a cerveja uma bebida, portanto, economicamente e socialmente apetecível. Portanto, os portugueses merecem considerar a cerveja como uma bebida que influencia as suas vidas no bom sentido, portanto, e também influencia, portanto, a economia do país, e por outro lado, portanto, mantermos os nossos projetos de responsabilidade social, obviamente, portanto, e em parceria com as entidades, tanto oficiais, tanto, e os outros stakeholders, tanto, para que o consumo excessivo de álcool, portanto, seja minimizado. Francisco, muito obrigado por este testemunho. O tempo é sempre curto, estaríamos aqui certamente muito mais tempo a falar de cerveja, provavelmente teremos outras oportunidades. Muito obrigado por esta participação. Obrigado, Pedro. Foi mais um Entre Fileiras, desta vez com um brinde à cerveja. Esperamos poder ter dado a conhecer melhor este setor e contamos com a vossa presença num próximo programa do Entre Fileiras, uma parceria entre a FIPA e a GCI. Muito obrigado.